Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse programa Jovem Depois dos 40. É um prazer enorme receber você aqui, é uma satisfação imensa de receber aqui. Se você está chegando agora, brigadão aí por você estar aqui. Se você está nos acompanhando aí, parabéns mesmo por você estar aí assistindo esses vídeos, pegando essas ideias, essas sacadas, essas dicas que a gente está dando aí para pessoas que querem ser jovem depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80. Isso é muito legal, né? Vamos pensar de que a vida realmente é um bem especial e que a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde para ser jovem depois dos 40 aí e ter longevidade saudável. E eu estou fazendo alguns vídeos aqui, inclusive o vídeo de ontem, né? Eu vi esse vídeo de hoje. Quero falar um pouco sobre esse livro aqui do Deepak Chopra, que é Corpo Sem Idade e Mente Sem Fronteira, né? Estudando essas coisas, pesquisando muito sobre tudo isso. Então, quando eu vejo alguma coisa interessante assim, eu gosto de falar disso, passar essas informações para as pessoas. E aqui no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre jovem depois dos 40 e o limite da medicina. Deepak Chopra fala o seguinte, ó, a maioria das pessoas imagina que a medicina tem sido a principal responsável pela melhoria da saúde das pessoas e dos idosos. E que a medicina também é responsável por aumentar a duração das vidas, sendo assim que nós devemos confiar de que os médicos tenham a capacidade de curar todas as nossas doenças, como câncer, doenças do coração, mal de Alzheimer e outros distúrbios degenerativos. Mas ele fala o seguinte, tal crença ignora o fato de que o envelhecimento bem-sucedido é muito mais de que cuidar da doença, mas sim cuidar da saúde. Os médicos se preocupam mais em cuidar da doença, mas é muito mais do que isso, é cuidar da saúde. Cuidar da saúde é muito mais importante que se preocupar com cuidar da doença. Claro, depois que está doente, aí tem que cuidar da doença. Mas a pessoa não nasce doente, a pessoa nasce com saúde. Então ela tem que aprender, ela precisa entender. É muito importante cuidar da saúde. Você fala assim, e cuidar da saúde envolve o quê? Envolve toda uma vida de dedicação a si próprio todos os dias. E aí sim, o médico pode te ajudar nessa empreitada. Mas a medicina não substitui a sua atitude. A longevidade ainda é uma realização pessoal de cada um e acontece basicamente com aqueles cujas expectativas são altas o bastante para persegui-la. E aí aqui ele cita um exemplo aqui, ele fala o nosso país, né? Acho que ele está se referindo aos Estados Unidos, porque ele é um indiano, mas ultimamente ele mora nos Estados Unidos, né? Então ele fala o seguinte, o nosso país poderia tornar-se uma terra onde ninguém se visse fragilizado e incapacitado pela idade. Mas para isso acontecer, precisa vir o ciclo completo da vida humana como uma curva em ascensão. Quer dizer, uma curva para cima e não para baixo. Hoje, felizmente, existem poucos sinais de envelhecimento normais. Ainda não foram desafiados. Hoje, felizmente, poucos sinais de envelhecimento normais ainda não foram desafiados. E estudos importantes provaram que pequenas mudanças no nosso corpo idoso têm um grande potencial para melhorar em idade muito avançada. Pequenas atitudes todos os dias num corpo idoso têm um grande potencial para aumentar a saúde da pessoa. Eu digo assim que a natureza cuida do nosso corpo até os 30 anos. Dos 30 anos para frente, aí passa a ser responsabilidade sua. Por que isso? Veja bem, o nosso corpo precisa de vigor físico, precisa de força, de massa muscular. Até os 30 anos, o nosso corpo produz o testosterona para que você tenha isso. Aos 30 anos, o corpo naturalmente para de produzir testosterona. E aí você usa essa reserva até os 40. Depois dos 40, você começa a perder de 1 a 2% de testosterona por ano e você passa a perder também 1 a 2% de força muscular, de massa muscular. E aí se você não cuidar do corpo, porque a natureza fez isso até os 30, até os 30 a natureza cuidou. Se você, depois dos 30, você não cuidar desse corpo, ele começa a degenerar depois dos 40, porque você começa a perder de 1 a 2% de testosterona, começa a perder 1 a 2% de força muscular, de massa muscular, e aí é claro que o corpo vai se realmente degenerando. Aí nos 40 anos, 45, 50 anos, aí já começam as dores, falta a flexibilidade, falta uma série de coisas. Quem é que tem que cuidar disso? O médico? Não, você que tem que cuidar. Se você cuidar, você entra nessa transição. Então, quer dizer, aí ele fala assim, que existe uma curva da ascensão, seria mais ou menos assim. O corpo vai, chegou é mais ou menos a curva essa, o corpo vai,
chega lá em cima, a hora que ele começa a descer, que a partir dos 30 ele começa a descer, você tem que tomar atitudes para criar uma nova curva e subir novamente e não continuar descendo. Porque se você deixar continuar descendo, depois dos 40, 45, 50 anos, realmente seu corpo entra em degeneração porque você não está cuidando dele de maneira adequada. Eu espero que essas dicas tenham aí contribuído para que você passe a pensar sobre isso, para que você comece a elevar sua consciência, para que você comece a cuidar de você, comece a orientar outras pessoas da sua família também a fazer isso, porque isso é muito importante, ok? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Tchau!